Olá, amados! Estamos de volta para o nosso momento de revisão. Aula 38.2, falando sobre o que, amadinha? Sobre o período simples e período composto. Vamos lá? Vamos lá para a nossa aula 38, de olho na tela. Temos aqui, né, recordando, o que é frase? Frase é o conjunto de palavras capaz de passar uma mensagem. Se passa uma mensagem é porque tem sentido completo. Nós temos aqui, olha só, lá na gramática é todo enunciado linguístico que tem sentido completo. É a mesma coisa, é um conjunto de palavras capaz de passar uma mensagem, tá certo? Só passa a mensagem se tem sentido completo. Então, nós temos aqui a frase, cuidado, que menino alto, ó, frase nominal, porque não tem a presença de verbo. Procura o verbo aí na primeira frase, não tem. Aí eu tenho uma frase verbal, que é oração. Ó, eu fiz um bolo de chocolate. É uma frase verbal, porque aparece, né, o verbo, está presente do verbo. Se eu tenho uma frase verbal, é oração. E essa oração, ela pode ser formada por apenas um verbo, uma forma verbal, ou por uma locução verbal. Vamos lá, então. Volte logo. Olha aqui o volte, uma forma verbal. Ó, duas formas ou mais formas verbais integrantes de uma locução verbal. Temos aqui o seguinte, ó. O estudante está lendo a obra de Castro Alves. Aí eu falo para vocês aqui, ó. Ariane, que mais? Ariane e Bianca estão lendo A Marca de uma Lágrima. Olha aí, ó. Então eu tenho o quê? Uma locução verbal. Estão lendo e está lendo aqui também. Certinho? Beleza? Então, oração é todo conjunto linguístico que se estrutura em torno de um verbo ou locução verbal. Então, é uma frase com verbo ou locução verbal. Beleza? E período? Vamos lá então, né? Período é formado por oração. Então, uma frase com verbo ou com uma frase com locução verbal. Então, período, toda frase que é formado por uma ou mais orações é chamada de quê? De período. Ó, eles podem ser simples ou podem ser compostos. Se for simples, é apenas uma oração. Ó, o supermercado está pegando fogo, né? Então, o supermercado pegou fogo, tá? Está pegando é uma locução verbal. Então, aqui, ó, locução verbal é o quê? Período simples. Período composto apresenta mais de uma oração ou locução verbal. Corram depressa e saiam pela direita. Ó, então eu tenho aqui corram, o verbo, e tem o verbo saiam. Então, período composto. Então, oração é todo conjunto linguístico que se estrutura em torno de um verbo ou locução verbal. E nós temos aqui a classificação, né, das orações coordenadas sindéticas, aquelas que vêm acompanhadas da conjunção. A assindética é sem conjunção. Período composto aqui, por coordenação, ele pode ser na questão aditiva, né? Ó, faço natação e judô. Eu vou colocar o ezinho bem aqui. Adversativa, contrariedade, vou ao casamento, todavia não posso ficar para a festa. Alternativa, alternância, escolha, vamos ao cinema hoje, quer você queira, quer não. Explicativa, já diz tudo, qual é a ideia? De explicação, justificativa. Estou atrasado, na verdade, adormeci. Conclusiva, conclusão. Está chovendo, portanto, não vamos ao parque. Beleza? É isso aí, então, amados. Ó, terminando a nossa revisão e daqui a pouco a gente retorna para a resolução de atividades. Até lá! Olá, amadinhos! Vamos lá para o nosso momento do Tirando Dúvidas, resolução da atividade de sala? Então, de olho na tela, vamos para a nossa primeira questão. Temos aqui o seguinte, olha bem aqui,
Ó, se eles estão tão sedentos que procuram água em mar, não vamos ficar ricos. Água, né? R$ 8 a garrafa. Olha, presta atenção. NASA. Leia, né, a tirinha e responda. A gente já fez a análise, né? A NASA é a agência norte-americana de pesquisa astronômica. Qual é o interesse dele em pesquisar a existência de água em Marte? Essa é a primeira pergunta. B. A água vendida está cara ou barata? No futuro de escassez de água, as pessoas com acesso a esse bem poderão ter esse tipo de atitude? Por quê? Outro questionamento. A fala de um dos rapazes é feita através do período simples ou período composto? Comprove a resposta. D. As informações da fala poderiam ser transmitidas isoladamente? Explique. E. Qual é a relação entre o tipo de período e a informação transmitida? Um tempinho, tá? São questões discursivas, cada uma. Aqui não é para escolher, não. Aí você vai responder cada uma. Então, vamos lá para a primeira. Qual é o interesse dele em pesquisar a existência de água em Marte? Vamos lá? Então, vou soltar aqui o gabarito, que é de sugestão. Temos aqui o seguinte, ó. Na letra A, em futuro próximo, a água será um recurso escasso na Terra. Quem tiver acesso a ela terá grande poder. A outra questão, a água está cara. Se faltar água, quem tiver acesso a ela venderá por um preço muito alto. A C, o período é composto, são 3 orações. Se eles estão sedentos, que procuram água em Marte, nós vamos ficar ricos. E a D, não, as informações devem estar interligadas. Uma é condição para a outra. Só ficarão ricos se os outros tiverem interesse, estiverem sedentos. E, no período composto, as informações são interligadas e relacionam-se. Beleza? Ok. Agora vamos para a questão 2. Essa daqui já é diferente, é para você escolher apenas uma. Tá bom? Assinale a opção em que o período é composto por coordenação e subordinação. Nós temos aqui, não faças a outrem o que não queres que te façam. B. Que mais grita é que menos tem razão. C. Comentam que eles não atam nem desatam. D. Ou fazes bem os deveres, ou serás reprovado. E, por valente que seja, há de sentir algum medo. Então, você vai marcar o período composto por coordenação e subordinação. A, B, C, D ou E, nós temos aqui o gabarito letra C, tá certo? Comento que ele não ata nem desata. Vamos lá, justificativa. Oração principal, comentam. Subordinada, que ele não ata nem desata. Coordenada, ata nem desata. As restantes alternativas contêm apenas orações subordinadas, uma vez que as orações se relacionam entre si. Gabarito, letra C. Questão 3. Assinale o período que tem apenas uma oração. O cachorro brincava com as pessoas, mas não se afastava da esquina. B. Quando o jovem apontava lá longe, o cãozinho saía correndo ao seu encontro. C. O tempo passou e as pessoas se esqueceram do jovem. D. Sua voz tem um quê de ironia. E. A noiva acabou casando-se com um primo. Então, qual é a alternativa que tem uma oração? A, B, C, D, U, E. Deixa eu ver. Assinale o período que tem apenas uma oração. Vamos ver a primeira. O cachorro brincava com as pessoas, mas não se afastava. Então, aqui você já percebe o quê? O que nós temos? O brincava.
e afastava. Então, tem duas orações. Quando o jovem apontava lá longe, o cãozinho saía correndo ao seu encontro. Também aqui também duas orações. O tempo passou, né? E as pessoas se esqueceram. Ó, o tempo passou e as pessoas se esqueceram. Olha só. Sua voz tem um quê de ironia? Olha bem aqui, ó. Só tem essa daqui. Tá certo? Ó, letra D aqui. A noiva acabou casando-se com um primo, ó. Acabou casando-se. Ó, acabou e casando-se. Então, qual seria a alternativa automaticamente? Que é a letra D. Tá certo? Certinho aí para vocês? Tá bom? Olha aqui, para eu justificar essa questão, para quando só tem uma questão do período, amadinho, é quando apresenta apenas uma oração. Tá bom? Como que você vai saber que só tem uma oração? Com a presença do verbo, tá certo? Certinho aí para não ficar com dúvida. Uma oração, um verbo. Apresentou 3 verbos, 3 orações. Beleza? Vamos lá para a próxima questão. Temos aqui o seguinte, ó. Assinale a alternativa que apresenta a oração coordenada sindética. Ó, sindética, que já sabe que vai ter conjunção. Na festa de Natália, comemos, cantamos, dançamos a noite toda. Não beba quando está comendo, ficará com dores de estômago. C. O funcionário não quer trabalhar, aprender e estudar. Chegou cedo, portanto, terei de esperar a escola abrir. Minha avó costumava fazer bolos, tortas e pudins. E aí? Qual é aquela que veio com o conectivo? A, B, C, D, ou E, essa daí tá bem fácil, ó. Na festa de Natália, comemos bolo, cantamos, dançamos a noite toda. Não apareceu nenhuma conjunção, então é a sindética. Não beba quando está comendo, ficará com dores de estômago. Essa daí não é coordenada, tá certo? Ela é subordinada, então não marca. O funcionário não quer trabalhar, aprender e estudar. Então, aqui também não apareceu conjunção. Cheguei cedo, portanto, olha bem aqui, ó. Então já sabe que vai ser a letra D. E vamos conferir a última. Minha avó costumava fazer bolo, tortas e pudim. Também não apareceu. Então, gabarito aqui, letra D, né? As orações coordenadas da sindética não apresentam nenhum conectivo. Enquanto as orações coordenadas sindéticas são sempre ligadas por uma conjunção coordenativa. Na frase, cheguei cedo, portanto, terei de esperar a escola abrir, portanto, é uma conjunção conclusiva, tá bom? Por isso que é a alternativa a letra D. Agora, Amadinho, vamos para o nosso momento de treino, que é o Se Liga no Enem. Vamos lá! Olha aqui o texto, compare os textos. Nós temos 2 textos aqui. Ó, no meio do caminho tinha uma pedra e uma ponta de cigarro e uma lata de lixo e até cacos de vidro. Primeiro texto. Segundo texto. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento. Na vida de minhas retinas tão fadigadas, nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Carlos Drummond de Andrade. Então, vamos ao comando. Então, compare. Nunca me esquecerei desse acontecimento e nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Assinale as afirmações abaixo sobre os 2 enunciados apresentados. Temos aqui, ambos são os períodos compostos por coordenação, ambos são períodos compostos por coordenação e subordinação. O primeiro é período simples, o segundo é período composto. Desse acontecimento apenas objeto do verbo, ao passo que no meio do caminho tinha uma pedra, constitui uma oração subordinada substantiva objetiva, que completa a oração principal.
5, ambos têm apenas objeto. Vamos ver aqui a opção. Ó, assinale a correta. Apenas 3 e 5 estão corretas? Apenas 1 e 5 estão corretas? Apenas 3 e 4 estão corretas? Apenas 2 e 5 estão corretas? Apenas 1 e 3 estão corretas? Qual é a alternativa? A, B, C, D ou E? Nós temos aqui o gabarito letra A. Beleza? Parabéns a todos que conseguiram gabaritar. Agora vamos para o nosso momento de relaxamento. Olha só o nosso clube de leitura. Olha só a marca de uma lágrima. Autor Pedro Bandeira, já sabe, né? Isabel, que é a personagem principal, ela acaba escrevendo lindos versos para ajudar o namoro da Rosana, sua melhor amiga. Com quem? Com Cristiano, que era seu primo. E também seu grande amor. A morte da diretora da escola vem alterar sua vida e precipitar os acontecimentos. Eita! Vocês sabiam que lá no meio vai ter algo misterioso? Quem matou a diretora? Então vamos lá então, amadinho, para o nosso momento de homenagem. Aqui nós temos a escola Francisca Martendal, professora Thais Alves Cipriano Marim. Aqui a professora amada, né, presencial, enviou vocês, amadinho do primeiro ano, lá no seu momento de leitura, na biblioteca e no momento de lazer fora, a parte externa da escola. Tá? Um grande abraço para vocês e muito obrigada, professora. Temos aqui também mais uma, a professora só toda estilosa aqui, a caráter aqui, ó. Nós temos aqui, com a turma do primeiro ano, a professora Gisele. A Amadinha esqueceu de mandar o nome da escola, tá certo? Por isso tá, só a professora Gisele, mas os amadinhos do primeiro ano da professora Gisele, um grande abraço. Tá bom? Também fazendo parte do nosso clube de leitura. Será que era uma excursão, um passeio numa trilha, amadinho? Eita, corajosos! E para encerrar essa questão do clube de leitura, vamos aqui para o nosso pensamento do dia. Sempre temos uma mensagem. A de hoje é a seguinte: determinação, coragem e autoconfiança são fatores decisivos para o sucesso. Dalai Lama. Daí essa mensagenzinha para todos, né? Os amadinhos e as amadinhas, tá certo? As professoras presenciais, os professores em geral, tá certo? Muito obrigada pela companhia de vocês e até a próxima aula.